E aí, galera, salve, salve, como vocês estão? Vamos aí para mais uma viagem geográfica. Eu e o meu brother, meu amigo Rogério Cajueiro. É isso aí, galera. Vamos falar hoje, Rogério, sobre nossa casa. Com certeza. O nosso lugar. Professor, o nosso lugar. Ah, professor, minha casa, só vai falar da minha casa. Não. A gente vai falar nossa casa Amazônia. Isso mesmo. A Amazônia, que é conhecida internacionalmente. Sabemos que, além dela ser conhecida internacionalmente, sabemos e vamos reforçar a importância dela. Isso mesmo. Não só para o Brasil, mas como para o mundo. Com certeza. E Pedro Pinchas, ele realmente fez esse diagnóstico dele, dessa regionalização, Rogério. Ele caracterizou como sendo a Amazônia um bioma, uma região com características próprias. Isso mesmo. Não é isso? Exatamente. Então, vamos aproveitar para convidar você para essa viagem. Vamos junto? Vamos lá. Vamos lá no quadro, aula 26.1. Hoje nós vamos ver os complexos regionais brasileiros, parte 3. Nós vamos falar sobre a Amazônia legal e a continental, a ocupação recente, as rodovias como vetores do desmatamento. E nós temos uma habilidade. Rogério, a gente sempre quer que os nossos queridos alunos consigam alcançar uma habilidade em específico. Neste caso, a gente quer que eles consigam analisar fatores que explicam o impacto das novas tecnologias no processo de territorialização da produção. Muito bem. Então, vamos falar sobre a Amazônia, que é um complexo, segundo Pedro Pinchas, não é isso? Tem 5,1 milhões de quilômetros quadrados. Rogério, a Amazônia é tão grande, que ela tem cerca de 58% do território brasileiro. Isso mesmo, 58%. Então, é o maior complexo, regionalizado por Pedro Pinchas. Exatamente. E um outro detalhe é que a Amazônia, tem a menor população entre os complexos. Não é isso? Muito bem. O território é formado pela maior parte floresta. Ok? Isso. Então, com todos esses problemas que a gente tem, desmatamento, essas polêmicas todas, né, Rogério? Ainda temos muita floresta. E precisamos preservar. Com certeza. Isso? E, professor Jorge, antes de passar, nós temos um mapinha que a gente está falando de complexo geoeconômico. Né? E a gente observa, por exemplo, aqui, Mato Grosso, que faz parte da região centro-oeste do Brasil. E aqui nós temos também o Maranhão, que faz parte lá do Nordeste. Mas dentro dessa regionalização, eles fazem parte do complexo amazônico, por ter essas características naturais. Fragmento da floresta amazônica dentro desse seu espaço. Isso. Lembrando, que por ter essas características é que evidenciam essa regionalização de Pedro. Muito bem. Não é isso? Mato Grosso, o pessoal lá do Mato Grosso tem muitas características com o homem amazônico também. Isso mesmo. A questão econômica também. Também, além da questão natural, Exatamente. Entra a questão econômica também. Beleza. Bem, olha as características aí, galera, da nossa Amazônia. Tem a maior população indígena do Brasil. Tem o maior crescimento populacional. Principalmente as cidades de Manaus e Belém. É isso, Rogério? Isso mesmo. Que são metrópoles regionais. Certo. É a maior floresta tropical do planeta Terra. Gravem isso, galera. Levem isso para a prova.
maior floresta tropical do planeta Terra. Tem uma absurda, uma imensa biodiversidade, tem a maior bacia hidrográfica do planeta Terra. Tudo é gigantesco na Amazônia, Rogério. Muito bem. Inclusive os problemas ambientais. Também temos problemas de ordem ambiental que é amplificada justamente devido a esse tamanho que é a Amazônia. Exatamente. Ok? Então, nós temos aí a bacia, né, o Rio Amazonas, como um dos maiores rios, né, do mundo. Isso, da Desvelada da Lua. É isso mesmo. E esse rio, com vários rios aqui da Amazônia, forma a bacia hidrográfica do Amazônia, que é uma das bacias maiores também do mundo, quando a gente fala de conjunto de rios, né? Isso. Galera, o que o Rogério falou é interessante. Rogério, tu falou que o Rio Amazonas é o rio maior do mundo, É né? um dos maiores rios do mundo, muito bem. E é o principal da Bacia Amazônica. Muito bem. Então, Rogério, e os rios que os nossos alunos conhecem, independente de que rio for, né? É isso mesmo. Vai chegar lá, não vai? Vai chegar lá. Lá no Rio Amazonas. Exatamente. É isso? Esse conjunto de rios aí fazem parte da chamada bacia hidrográfica, né, amazônica. Exatamente. Só para vocês terem a noção do tamanho que é a bacia hidrográfica amazônica. Vem aqui, passa por Rondônia, chega no Acre, passa lá por Roraima, Amapá, tudo desaguando nos rios principais, que é Madeira, o Rio Negro e Rio Amazonas. Isso mesmo. É isso? E depois vai para o mar. Muito bem. Então, é a maior quantidade de água doce disponível é na Amazônia. Exato. Não é isso? Que está ali disponível e que a gente precisa preservar. Muito bem. Beleza? Então, e a gente até falou já, né, em aulas anteriores sobre a questão do acesso à água dentro da Amazônia. A gente tem a maior bacia, mas nem todos têm acesso a essa água aí de qualidade, né, professor Jorge? É isso aí. Vamos lá no quadro. E esses problemas ambientais, sociais e políticos a gente vai verificar no decorrer da aula agora. A região amazônica nunca esteve tão em evidência como atualmente. Rogério, quer dizer que a Amazônia está em evidência? Sim. Muitos olhares para a região amazônica do mundo, né, de várias partes do mundo. Muitos interesses, né? Muitos interesses. E não é só por causa de queimada, não. Não, né? não. É muito polêmico isso A aí, gente né? tem uma rica biodiversidade, então temos recursos, temos matérias-primas no subsolo aí da Amazônia, tem recursos naturais, minerais, enfim. Então, tudo isso acaba despertando o olhar do mundo para essa região conhecida como Amazônia. Discussões a seu respeito aparecem nos meios de comunicação, nas reuniões e conferências governamentais, em nível global, galera. Acabamos de falar, é a nível mundial esse cuidado, esse interesse pela Amazônia, né? Essa preocupação, digamos assim, na comunidade internacional em geral e nos debates sobre a expansão da questão agrícola. O quadro de mudanças climáticas provocada pela ação antrópica, olha aí, ó, a mesmo que a ação humana, lembra na aula passada, galera? E as providências necessárias para minimizar seus efeitos. A importância da biodiversidade da floresta para diversos fins, a escassez de água, a demanda por recursos minerais importantes, a preocupação com a preservação de grande diversidade do povo indígena. Olha só quanta coisa ligada à Amazônia. É isso? O avanço da fronteira agrícola, a disputa por terras. Aqui na Amazônia nós temos problema com a relação às terras, em relação aos garimpeiros, os indígenas, poceiros e os fazendeiros. Então, todas essas temáticas aí, citadas agora nessa parte do nosso slide,
está falando aí, né, professor Jorge, sobre O tema, a temática Amazônia para o mundo. Muito bem. Então, quando fala alguma coisa sobre água, o mundo volta a olhar para a Amazônia. Ah, de repente uma poluição do rio, ou então, de repente, alguma coisa que possa contribuir para gerar escassez de água aqui na Amazônia, ou, de repente, a questão do desmatamento. Então, a Amazônia ela é muito vista aí pelas diversas partes do mundo. Então, esses temas, principalmente, quando fala alguma coisa de terra, garimpo, comunidade indígena da Amazônia, o mundo se volta para o nosso Brasil. O interessante, Rogério, é evidenciar para os nossos queridos alunos que não é de hoje isso. Não. No tempo do Império já era assim, né? No tempo que nem Pedro Álvares Cabral nem tinha chegado aqui, mas já sabia o que existia. Não é isso? Bem, isso mesmo. Então, chega-se no Brasil, ali primeiro no Nordeste, não é isso? Explora, depois vem para a região Sudeste e Sul, depois Centro-Oeste, depois chegam na Amazônia através em busca de riquezas, não é isso? Acharam o ouro e também as drogas do sertão. Exato. Então a exploração vem de longa data. Madeira, não é isso? Animais silvestres, animais exóticos. Então é muita polêmica, porque é muita riqueza. É muita riqueza na Amazônia. Tem a questão do ouro, do diamante. Não é isso? Isso mesmo. Beleza, então vamos lá no quadro. Professor, eu sabia que a Amazônia era importante, professor, mas eu não sabia que era tanto. É importante não é só para nós, não. É para o mundo. Então, a gente tem agora nós trazemos aqui duas regionalizações para vocês, para poder compreender a diferença entre a Amazônia Legal e a Amazônia Continental. Vamos analisar e entender qual que é a diferença. No complexo da Amazônia está localizado a maior floresta equatorial remanescente do mundo. Então, olha só, dentro da Amazônia, quando eu estou falando aí de uma Amazônia a nível América do Sul, que seria a Amazônia, vamos colocar, internacional. Então, existem diferentes classificações da Amazônia. A Amazônia Legal, quando eu falo de Amazônia Legal, eu estou falando da Amazônia, esta Amazônia que compreende o território nacional, ou seja, o Brasil. E a Amazônia Continental ou Internacional é essa Amazônia que vai além do Brasil, está presente em vários outros países que compõem aqui a nossa chamada América do Sul. Vamos analisar aqui o mapinha e compreender mais. Então, nós temos aqui o mapa com a sua respectiva legenda. Nós temos aqui traçado por amarelo a representação da região norte do Brasil. Esse verde mais claro, nós temos a Amazônia Brasileira, que é conhecido como Amazônia Brasileira ou Amazônia Legal. E esse verde mais escuro, temos a Amazônia Internacional. Então, nós temos 9 países que fazem parte da Amazônia Internacional e 9 estados do Brasil que fazem parte da Amazônia Legal. Interessante. Olha só, Rogério. Então, vamos fazer um pequeno desenho aqui, ó. Bora. Essa parte que eu vou pintar aqui, ó. Quer dizer, aqui tá de amarelo, tá tranquilo, né? É a região norte. É a região norte. Agora, essa que eu vou colocar aqui de vermelho é a Amazônia Legal, que vai pegar o Mato Grosso e parte do Maranhão. É isso, Rogério? Isso mesmo. Agora, aqui eu vou pintar de azul. Azul é toda a Amazônia. Internacional, né? Exatamente. Que ela está em diversos países da América do Sul. Isso mesmo. Amazônia Internacional, quando se fala em Amazônia, sabemos que ela está no nosso país, mas ela não está só no nosso país. Fronteira política, quem cria é o homem. Então, olha os países que têm Amazônia, que fazem parte, junto com o Brasil.
Guiana Francesa, Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru e Bolívia. Olha o tamanho desse bioma, Rogério. Gente pra caramba, hein? É muito grande. E só que o Brasil, olha só que interessante, 69%, né? quase 70% da Amazônia está dentro do Brasil. Isso mesmo. Então, a maior parte do fragmento da floresta amazônica é Brasil, 69%. É coisa pra caramba, galera. Exatamente. E, inclusive, Rogério, desculpa cortando você, Então, vamos lá. a gente pode evidenciar nesse momento para o aluno entender, mostrando no mapa a importância disso e como é complexo lidar com a Amazônia quando se fala de, por exemplo, tráfico de drogas. Isso mesmo. Ela é tão grande que ela não é possível monitorar ela 24 horas, com toda a tecnologia que tem, com os milhões investidos. Não é isso? É muito delicado, é muito delicado. Exatamente. E a Amazônia tem baixa densidade demográfica. Então, imagine só, 69% de floresta amazônica dentro do Brasil. Então, galera, tem áreas que não tem ninguém, não tem casa, não tem estrada, não tem nada. Então, para fiscalizar, para combater, vamos colocar a pirataria, o tráfico... Biopirataria. Também é um grande desafio, como o professor Jorge acabou de falar. Então, precisa aí mesmo de um controle bem efetivo para poder fiscalizar essa imensidão aí que é a Amazônia. Exatamente. Inclusive, de onde você estiver agora, mesmo que você ache que está distante da gente, você está na Amazônia. Muito bem, é isso mesmo. Né? De tão grande que ela é. Só para ter uma ideia, né? Uhum. Seja no Cone, lá vamos colocar mais próximo do Cone Sul, ou próximo de Guajará-Mirim, nós estamos na Amazônia. Exatamente. Se ele tivesse ainda que ele estivesse no Mato Grosso, não é isso? É verdade. Ele ainda estaria na Amazônia. Muito bem. Vamos lá no quadro, meu diretor. Agora, bora, galera. Grava essas informações importantes sobre a Amazônia, que é o teu lugar e o meu lugar também. Amazônia Legal foi instituído por um decreto governamental na década de 50. O objetivo era reunir os estados com situação política, social e econômica semelhante. Abrange o Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Tocantins e parte oeste do Maranhão, que corresponde a 58% do território brasileiro. Isso aqui é até interessante, né, professor Jorge? Vamos voltar aqui rapidinho. Nessa slide anterior, quando fala o Brasil detém 69% da área da floresta amazônica. Isso aqui a nível de América do Sul, porque a Amazônia está presente em vários outros países. Quando a gente olha para o Brasil, 58% do território brasileiro é a Amazônia. Diferente, né? É diferente. Diferente. Então, a gente está falando de Brasil e naquele slide anterior a gente está falando de América do Sul. Beleza. E a Amazônia Internacional, galera, é uma região compartilhada por 8 países. Brasil, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana e Suriname, além de Guiana Francesa, e corresponde a cerca de 40% da superfície da América do Sul. Então, aqui nós temos dentro da América do Sul, 40% da América do Sul é floresta amazônica. E dentro dessa floresta amazônica, de 40% da América do Sul, o Brasil aí tem 60% de todo esse fragmento da floresta. E a ocupação recente? Na Amazônia vivem diferentes povos indígenas desde épocas pré-históricas, galera. Porém, sua exploração teve início com a chegada do europeu ao final do século XV. Seguindo o curso dos rios, as missões jesuítas buscavam as drogas do sertão. Olha aí, Rogério, falamos agora há pouco. Então, tão valiosas no continente europeu por ser coisas exóticas, alimentos exóticos. Isso mesmo, né? É isso? Olha só. Inclusive, Rogério, já vou aproveitar aqui a deixa
para que o aluno entenda como era a vida dos jesuítas aqui no Brasil, na Amazônia, em relação aos indígenas. Aí eu vou... O que tu acha de eu recomendar um filme? Vai lá, recomende agora, professor. A Missão. A Missão. O filme é A Missão, com Robert De Niro. Filme top de linha, super recomendo para você entender como era essa relação dos jesuítas e os indígenas na Amazônia. Filme muito interessante. Fica a dica. Vamos lá. Vamos lá no quadro. E aí, Rogério, já assistiu esse filme? Não, Então assista também. Vou assistir. Vá assistir também. Então nós temos aí os acontecimentos da Amazônia entre os séculos 19 e 20. A região teve um fato de ocupação um pouco mais expressivo com a exploração da borracha, né? Então essa ocupação foi mais expressiva a partir do século 19. Uhum. Porém, a atividade ela perdeu a importância na década de 1920 e aí, consequentemente, vai diminuir o fluxo de pessoas para a região amazônica. Esse texto está falando de quê, Rogério? Está lembrando a gente sobre o primeiro ciclo da borracha. Isso mesmo. É isso? Lá já chegando à segunda revolução industrial. Muito bem. Onde a gente fornecia a borracha para fazer o pneu do carro. É isso? Não está escrito aí, isso que eu estou falando. Mas que fique subentendido. Sim, sim. Estamos falando da segunda revolução industrial, o marco, entre um dos marcos, né, mais importante, o automóvel. Então, essa borracha ela vulcanizada, vira o pneu. Exato. Beleza? Então, isso foi muito importante, e nós vamos ver também isso em Geografia de Rondônia. Nesse momento histórico, a borracha foi muito explorada aqui na Amazônia e ia para a Europa e Estados Unidos para as indústrias automóveis de lá. Muito bem. Ok? Isso mesmo. Vamos lá. E como é que perdeu? Por que perdeu a importância? Porque a Malásia fizeram a biopirataria, Rogério. Exato. Tiraram da Amazônia aqui a semente e plantaram lá na Malásia. E aí a Malásia forneceu bem mais barato, né? Porque foi uma produção industrial, empresarial, né? Digamos assim. Plantio organizado, plantio organizado, tudo enfileirado. Isso. E aí acabou o ciclo da borracha aqui e aqui novamente ficou no esquecimento. Verdade. Beleza? Vamos lá? Vamos lá no quadro. E aí nós temos, as pessoas deixaram de vir porque encerrou, né, o primeiro ciclo da borracha. Uhum. Mas durante a ditadura militar no Brasil, de 1964, 1985, novamente aí os governos promoveram a intensa campanha para ocupar a Amazônia. E foi nesse período que foram formando boa parte das cidades aqui da Amazônia, e a prova disso, Rondônia, né? Construção da BR, promoveram a construção de rodovias, incentivando a ocupação dessa porção oeste do Brasil. Exatamente. Como é que eu falo? Os planos de colonização, né? Isso mesmo. Os projetos de colonização. Surgiram vários aqui em Rondônia e na Amazônia. Importante saber, o incentivo à ocupação da Amazônia é fruto da combinação de fatores como a preocupação dos governos militares em ocupar a região, até por entenderem que se tratava de uma questão de segurança nacional, galera. Aqui era um vazio demográfico. Muito bem. Rogério, eu vi um menino levantando a cabeça, ele acordou agorinha, ó. Acordou, né? Acordou. Acordou. Bora, acorda. Bora, vamos lá, galera. A descoberta de jazidas minerais importantes, a necessidade de expansão das áreas de fronteiras e de desenvolvimento industrial da região. Então, podemos dizer que estamos falando de estratégias. Com certeza. Eram militares, Rogério. Os militares sempre trabalham com estratégia, né? Muito bem. E são muito eficientes no que fazem. E os projetos para integrar essa região, né, para promover o desenvolvimento. Porque nessa época a gente tinha aí, se até hoje tem a grande concentração industrial no Sudeste, imagine nesse período de 60, entre 60 e 80. Então, das preocupações maiores do governo era promover essa integração em direção aqui à porção oeste, que é a Amazônia. Beleza. Então, acabamos de falar desses projetos. E olha ele aqui, ó, os projetos para a Amazônia, a ampliação das vias de circulação baseada fundamentalmente na construção de rodovias.
a retirada de recursos naturais, principalmente minérios, A região ouro, cassiterita, Exato. construção de hidrelétricas. Falamos isso na aula passada, que eu falei na aula passada, Rogério, que a Amazônia é muito importante para o Centro-Sul. E o Centro-Sul, ele abarca toda a estratégia nacional para ela se manter com infraestrutura. E aí foi quando entrou a Amazônia para fornecer energia que sai daqui. Muito bem. Do Rio Madeira. É isso? Santo Antônio Giral. Havia o desejo de integrar a Amazônia ao restante do país, visando facilitar o escoamento da produção regional e a entrada de pessoas e mercadorias. Para tanto, foram promovidas a construção da rodovia transamazônica, que liga Cabedelo, em João Pessoa, na Paraíba, a Lábrea, sul do Amazonas. A exploração de riquezas minerais naturais. Destaca-se o projeto Grande Carajás, que é uma indústria extrativa, construção da usina hidrelétrica de Tucuruí e a ferrovia de Carajás. Ainda podemos botar aqui as hidrelétricas do Rio Madeira, Santo Antônio Giral também, isso, Rogério. É isso? Muito bem. Então, nós temos aí os projetos, né, desse período aí, ó, por exemplo, está falando aí sobre o Carajás. Nessa região aí, ó, foram construídas até ferrovias, entendeu? Para poder garantir o que esse deslocamento lá da região do Pará, né, onde tem uma grande concentração de minério até os dias atuais, lá para o litoral do Brasil. Então, assim, o governo trabalhou aí. Olha a Transamazônica, lá do Nordeste, ó, né, do Brasil, aqui que está a legenda em cima, até a região amazônica. Então, esses projetos de rodovias, esses projetos de ferrovias, de construção de energia, era pensando nesse progresso, nesse avanço aqui da Amazônia. Rodovias, vetores do desmatamento. Olha só, galera, é forte esse título, hein, Rogério? Rodovias são vetores de desmatamento. Isso mesmo. O aluno agora está fazendo uma grande reflexão. Com certeza. Por quê, né? Por quê, professor? É porque a rodovia, ela se torna a principal via de escoar a produção. Se tem uma rodovia, principalmente se ela estiver pavimentada, se não tiver, sem problema nenhum, as pessoas vão saber que um dia ela vai ficar pavimentada. Então, vai virar aquela espinha de peixe, vicinais para todo lado, com um monte de sítios e fazendas. Isso mesmo. Então, ó, gera um impacto ambiental. É isso que o título quer dizer, que ela gera o desmatamento. Com certeza. Não é isso, Rogério? É. Então, assim, a gente sabe que aconteceu, principalmente aí, esse desmatamento dentro da Amazônia, a partir do momento dessas estradas vicinais, muitas das vezes que não são regularizadas, mas, assim, é inevitável, né? Quando a gente fala de avanço, de progresso que foi planejado aí pelo governo com a construção da Transamazônica, então várias áreas realmente foram devastadas para poder garantir o plano de desenvolvimento do governo federal. Beleza, ó. E ainda assim, a região amazônica é uma das menos servidas de redes de transportes. A construção e recuperação de rodovias que cortam a região é cercado sempre de grandes polêmicas entre diversos setores da sociedade. Fazer uma rodovia, Rogério, gera um grande impacto ambiental. É isso mesmo. É isso? Isso porque, apesar de facilitar a circulação de mercadorias e pessoas, as rodovias são os grandes vetores de desmatamento. Onde tem rodovia, vai gerar um impacto ambiental de desmatamento também. Ok? Olha um exemplo aí, a 319, que liga Manaus a Porto Velho. É mais uma questão, parece até mais de aventura do que de transporte de pessoas e cargas, né? Isso mesmo. É mais para aventureiro, olha, ó, tudo jipeiro. Ó. É uma aventura, hein? É uma aventura. Então, a gente vai falar um pouquinho agora sobre a economia do complexo amazônico. O que produz aqui dentro desse complexo? Temos a produção aí do extrativo mineral, do extrativo vegetal, só lembrando que mineral, vegetal, agropecuária
faz parte do setor aí primário da economia. Então, no extrativo mineral, a gente tem bauxita, dentro da Amazônia, a cassiterita, ouro, minério de ferro, como falamos há pouco sobre o projeto de Carajás, Calha Norte também. Então, foram projetos que foram criados para garantir esse desenvolvimento dentro da Amazônia, nesse campo aí do extrativismo mineral. Além do extrativismo mineral, nós temos aí extrativismo vegetal, que é muito importante para as nossas comunidades dentro da Amazônia, professor Jorge, porque tem muitos que vivem aí dessa atividade até hoje, vive do ganho da floresta, aí como o açaí, a castanha do Pará, a madeira, tipo assim, essa questão do extrativo vegetal acaba sendo triste, né? Porque gera o desmatamento. Agora, se for uma área reflorestada, tudo bem, mas também tem essa atividade dentro da Amazônia. Atividade industrial a gente vai encontrar principalmente em Manaus, que nós temos a Zona Franca, e a agropecuária está em pleno desenvolvimento dentro da Amazônia. Em várias partes da Amazônia temos aí já o cultivo da soja e a pecuária bovina. Então, a atividade industrial que ela foi implementada na Amazônia com a criação da Superintendência da Zona Franca de Manaus, a SUFRAMA. Então, órgão do governo federal que administra a Zona Franca. Então, dentro da Amazônia, quando foi estabelecida a Zona Franca de Manaus, foram ofertados vários incentivos para atrair essas empresas multinacionais, empresas de grande porte para a região amazônica. Então, dentro dessa região da Zona Franca, nós temos as áreas de livre comércio, que compreende a região de Tabatinga, que é no Amazonas, Macapá, Santana, né? A gente tem aí nessa região Macapá e Santana, Guajará-Mirim, Rondônia, Boa Vista e Bonfim, Roraima, Brasileia, Epitaciolândia e Cruzeiro do Sul, no Acre. Então, olha só, Zona Franca vai além do território lá de Manaus. Então, essas regiões também são consideradas área de Zona Franca dentro da Amazônia. Mas, certamente, a área bem mais desenvolvida é Manaus, que produz aí eletrônicos e veículos de duas rodas, que são motos, bicicletas, enfim. Isso mesmo. Aproximadamente 725 mil quilômetros quadrados da floresta amazônica foram desmatados. Isso é preocupante, principalmente para a formação de áreas para a agropecuária. Ok? Então, nós temos aí a relação entre a pecuária e o meio ambiente. 80% do desmatamento, de acordo com 2007, fonte do INPA, foi responsável aí pela atividade, a pecuária foi a atividade responsável aí pelo desmatamento dentro da Amazônia. Então, quer dizer, Rogério, que tudo que se desmatou em 2017, 80% foi para a pecuária. Isso mesmo, isso? Muito bem. Muito bem. Então, a pecuária aí está na frente desse ranking aí, né? De com certeza. Aí nós temos aí a relação entre a soja e o meio ambiente, que é o avanço da soja dentro da Amazônia. Desde 2003, né, a gente consegue observar esse avanço, né, professor Jorge, dentro da floresta. Então, a gente tem aí 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. Então, a gente observa a relação entre a soja e o meio ambiente. Então, a gente tem o fragmento as áreas passam a ser desmatadas e acabam sendo agora cedidas à produção da soja ou à pecuária. Daí um exemplo, né? Isso acontece, isso é realidade na Amazônia, faz parte do nosso, infelizmente, do nosso dia a dia, só que de forma ilegal. A gente não vê isso acontecer, porque a gente está aqui na cidade. Verdade. Quem vê é quem está na zona rural. E você acredita, Rogério? Isso aqui, o nome desse caminhão aqui é Julieta, né? Romeu e Julieta. Então, esse caminhão aí, chamado Romeu e Julieta, olha aí, é dois, ó, igualzinho, ó. O Romeu e a Julieta. Os alunos sabem disso. Galera. Os alunos do campo sabem. E então, Rogério,
essas toras aí, ó, geralmente são madeiras de lei, são retiradas de áreas ilegais, elas, tá aqui, essa foto foi tirada, por exemplo, de dia, mas eles não andam de dia, ó, porque tem fiscalização. Isso mesmo. Eles esperam passar um horário noturno, aí você vê, em vicinal, um monte dessas carretas aí, ó, só falta tremer a terra, meu amigo, que isso é muito pesado. Olha aí também outro problema que é constante, que colabora para o efeito estufa, são as queimadas na Amazônia, que a gente tanto precisa preservar. E essas queimadas é para o plantio, né? Para a preparação de pasto e também, para, às vezes, para preparo para plantar depois nessas áreas. Isso. O avanço da fronteira agrícola dentro da Amazônia. E nós temos aqui um mapa que traz informações sobre desmatamento por estado da Amazônia Legal. E nós observamos aí os estados que compõem essa região com base no ano de 2019, certo, professor Jorge? Beleza. Então a gente consegue observar aí Rondônia entre aí nas primeiras colocações, né? Entre os primeiros aí quando a gente fala de desmatamento. Temos aqui primeiro o Mato Grosso, depois temos aqui o Amazonas. Na verdade é o Pará, né? O Pará, é o campeão. O Pará é o campeão. Aí depois aí na quarta posição nós temos Rondônia. Então assim, o avanço do desmatamento dentro da Amazônia Legal. Então assim, é muito alto, ó. Então, ó, olha só, Pará, Mato Grosso, Amazonas e a Rondônia são responsáveis por 80% das áreas desmatadas dentro da Amazônia Legal. E é muita área, é muito grande essas áreas, Rogério. Essa Amazônia, ela é tão imensa que a gente consegue perceber que a gente precisa preservar, porque ela é importante para o clima, não só do Brasil, não. Com certeza. É do mundo. Do mundo. Ele ajuda a regular o clima mundial. Exatamente. Aí essa floresta em pé. Consegue absorver esse dióxido de carbono que é lançado aí da queima dos combustíveis fósseis, da indústria. Então, a floresta de pé, ela consegue absorver esse dióxido que contribui tanto aí, que é o CO2, para o aumento do efeito estufa da Terra. Pois certo? é isso aí. É isso, né? É bom a gente conversar sobre o nosso lugar. Com certeza. É bom a gente fazer algumas reflexões acerca da nossa atitude. O que a gente pode fazer para alterar, ou que, pelo menos se a gente não pode fazer, mas que não colabore. Com certeza. Não colabore com a destruição. Isso mesmo. É isso? Então, é uma aula que eu acho interessante falar sobre onde a gente mora, né, Rogério? Certo. Parece que é uma coisa... Mas, professor, no lugar onde eu moro é tão longe. Não, nós estamos falando do bioma amazônico. É isso mesmo. Isso é muito grande. Muito grande. E a gente precisa preservar. Exato. Beleza, galera? Então, a gente já volta para fazer a revisão aí com vocês. Beleza? Tchau. Tchau.